Ele vem de uma família que tem tradição na política. O avô foi governador, o pai deputado federal 4 vezes e também prefeito. Mas Doutor Brasil Caiado nunca pleiteou o cargo público. Hoje, porém, é um dos mais renomados cardiologistas do país, atendendo ex-governadores, senadores e deputados. Antes da nossa conversa, ele nos contou algumas curiosidades que envolvem o nome que tanto o orgulha. Meu nome gerou situações interessantes, às vezes engraçadas, principalmente nos aeroportos, né, que o passaporte está escrito República Federativa do Brasil, e a gente olha na primeira página escrito Brasil, e ele fica procurando o meu nome, eu fico ali me divertindo um pouco, e acho inusitado e interessante, e para mim, na verdade, passa a ser bom, porque ele já me libera rapidamente. Então o nome sempre teve histórias, desde criança, na sala de aula. O meu avô Brasil era um apaixonado por esse nome, colocou os 11 filhos, homens e mulheres, todos começando com Brasil, Brasilete, Brasilice, Brasilita, meu pai Brasílio, meu tio Brasil, e minha avó ficava completamente chateada, revoltada, mas ele, na democracia dele, estabelecia que era assim, e assim foi. E meu pai, apaixonado pelo pai dele e pelo nome, também médico pela profissão, ele tinha o sonho em colocar o filho com o nome de Brasil. E no meu irmão mais velho, a minha avó não deixou. Quando eu nasci, um tempo depois, minha mãe deu a ideia dele falar para minha avó, fala que registrou para ver a reação dela. Às vezes ela já está mais calma. E foi isso que ele fez, ela não falou nada e ele foi em 30 segundos registrar o nome com alegria total. Ele queria o filho dele com o nome de Brasil. Ficou feliz também quando eu decidi ser médico, porque ele também tinha o sonho do filho médico com o nome do pai dele. Então eu fico muito assim satisfeito, eu tenho muito orgulho de representar esse nome da nossa família. Neste bate-papo, o Doutor Brasil fala de política, cuidados com o coração e sobre a necessidade de conjugar trabalho, alimentação e exercício físico para ter uma vida equilibrada, livre do estresse. Doutor Brasil Caiado, obrigada por dar aí essa pausa na agenda corrida do senhor para atender aqui e conversar conosco na TV Brasil. Eu que te agradeço, Rosinha. Para mim é um prazer conversar com você e os seus telespectadores. Doutor Brasil, uma curiosidade que eu acho que muita gente já perguntou ao senhor, mas eu não perguntei e aí eu tenho a curiosidade de saber. Vem de uma família de políticos, né? Teve avô governador, pai deputado federal 4 vezes, foi também prefeito, mas no seu caso optou por não ir para a política, veio só para outra parte da família que é medicina pura, medicina na veia. Sim, a nossa família tem uma alta incidência de pessoas na política, na medicina e também no campo. Temos muitos primos, parentes, eu mesmo, que somos proprietários rurais, por prazer, sabe? Visita para descanso, na verdade, no nosso caso, é uma produção pequena. Mas no campo da medicina e da política, a gente deve ter pelo menos aí uma tradição de mais de um século. É mesmo, tudo isso? Nós tivemos em todo o século XX, fora períodos de exceção, um representante da família em algum tipo de mandato, principalmente no parlamento. E não quis política por quê? Meu pai era um apaixonado por política, meu avô, tem alguns primos. Meu pai fazia política 24 horas por dia, também por paixão. A gente cresceu em casa conversando sobre momentos políticos de cada tempo do país, sobre a história política do país, em geral. Agora, eu pessoalmente, desde que entrei na faculdade de medicina, muito jovem, eu comecei a faculdade com 17 anos, me formei com 23, eu percebi que eu tinha tinha um prazer muito grande em fazer medicina. E observei que meu pai ou parentes próximos, todos em algum momento da vida se afastaram da medicina para se dedicar à política. Eu vi que a conjugação dessas duas profissões não é fácil. E eu, pessoalmente, preferi ficar na medicina, me dedicando com tempo integral, porque faço por amor mesmo.
E agora, sua atuação é cardiologia. Teve alguma relação aí de ver que também política não fazia muito bem o coração em alguns momentos ou não? A política gera muito estresse, né? E sabidamente o estresse não é bom para o coração. É um dos fatores de risco para o desenvolvimento da doença coronária. Mas não, a medicina também é corrida, estressa, às vezes não podemos dormir bem, dificulta um pouco o nosso lazer, mas qualquer coisa que você faz, qualquer profissão que faz porque gosta, eu acho que está valendo, sim, vale a pena, sim. Mas tem que garantir ali naquele dia a dia, de toda forma, a qualidade de vida mesmo, porque assim, se for só, eu amo o que eu faço, mas aí você tem uma jornada com um tipo de vida que se leva de forma insana ali, aí realmente não vai valer a pena, né? Porque aí você vai adoecer pela profissão. Sem dúvida nenhuma, e principalmente no meu segmento, que é a cardiologia, uma das coisas que a gente mais ensina, prega e tenta influenciar as pessoas, os pacientes, é o equilíbrio. A vida é feita do equilíbrio. Qualquer coisa que você sai do seu eixo, pode ser um excesso de trabalho, um excesso de alimentação e o próprio excesso do exercício, o organismo não gosta, não é bom para a saúde. Então, na verdade, em qualquer profissão, o cuidado maior é exatamente você conjugar o cuidado que você tem, a dedicação ao trabalho, mas também à sua família, ao exercício físico, ao lazer, ter os períodos de férias a cada ano, eu acho que é muito importante para a qualidade de vida como um todo. As pessoas têm que entender, principalmente porque nós todos envelhecemos e o padrão de saúde, a qualidade da nossa saúde diminui com o tempo e nós temos que nos preparar para isso. A gente precisa enxergar um pouco o futuro para ter uma qualidade de vida jovem e também quando estivermos mais velhos. Não precisa necessariamente dizer, envelheceu, adoeceu. Não, de jeito nenhum. Tem que ter essa relação, né? E hoje a gente observa a longevidade aumentando, as estatísticas mostram isso, a diferença em cada época que vai se passando, as informações, elas são muito importantes. Hoje a divulgação para a população em geral, dos bons hábitos, a gente vê na imprensa, vê nas revistas, vê a influência dos médicos, isso tudo é muito importante na saúde que teremos no futuro. A prevenção ainda é o maior remédio. A gente sabe que o senhor não pode, eticamente, por ética médica não se fala dos pacientes nem dos casos, mas a gente sabe que assim, o seu consultório tem uma lista de clientes imensa de políticos, né? São senadores, governadores, deputados. É realmente um consultório. O senhor é a referência aqui em Brasília quando fala em cardiologia, com o atendimento, principalmente aí das autoridades. O senhor realmente é médico de muitas autoridades aqui em Brasília. E aí a minha curiosidade, nesses anos de crise, aumentou o movimento por aqui? Eu acho que a gente percebe sim. Eu vou completar agora 25 anos que cheguei em Brasília. E eu acho que quase 25 eu já vejo os pacientes, os profissionais da política. E a gente percebe nitidamente uma relação da profissão com o estresse. E a gente tem por obrigação também de tentar ajudar os pacientes a caminhos diferentes para tentar, do ponto de vista da atividade física, de regular os horários que não são fáceis, principalmente em anos eleitorais. É uma dificuldade, a gente não encontra ninguém no consultório em ano eleitoral, não. Às vezes a gente percebe uma negligência com a saúde para a dedicação com a política. Tamanho é o que se demanda de tempo para exercer hoje a política brasileira. Não é fácil mesmo, não. Em relação a esse fato de o senhor atender muitos políticos aqui, na sua vida profissional mesmo, isso já interferiu de alguma forma, por exemplo, de ser abordado na rua, de alguém reconhecer, porque às vezes o senhor está em entrevistas, reconhecer e fazer aí alguma relação com conotação política ao se dirigir ao senhor ou não? O que às vezes acontece é de ser uma referência como o médico de tal pessoa, uma personificação. Mas eu particularmente sempre quis separar muito a profissão de médico e paciente. Então, por exemplo, no consultório, na nossa vida diária de médico, eu particularmente considero que estou tratando um indivíduo, um ser humano. Então, para mim, tem pouca diferença qual é a profissão do ponto de vista da ligação do médico com o paciente. A profissão política, por mais estresse, como também empresários, às vezes muito estressados, ou outras profissões, elas podem ter a gente percebe uma diferença do grau de estresse em determinada profissão.
Agora, do ponto de vista político, para mim não. Eu vejo pessoas, seres humanos, e não deixo muito que essa coisa se misture, mesmo porque são partidos variados, pessoas que às vezes se desentendem, mas no consultório todos eles se entendem com o médico, né? Então, e da porta do consultório para fora, aí é diferente. Mas para mim, pessoalmente, não. A receptividade por ter essa boa relação, ela é muito bacana. Mas não já foi aí muito, eu vou usar um termo bem comum que se fala no meio político, assim, infernizado pela imprensa. O senhor não foi muito abordado já pela imprensa, assim, para querer tirar informação que a gente sabe que não pode, porque é questão de ética médica, mas já aconteceu isso? Em várias situações, em momentos específicos, né, daquele político em relação a alguma patologia, alguma internação, alguma coisa, quando existe e que a notícia ela se espalha que tem tal pessoa internada, as pessoas vêm muito em cima de mim, mas eu sempre tento, na maneira do possível, preservar o paciente, do ponto de vista da saúde. E às vezes ele mesmo, se quiser divulgar o que quer, ou com autorização, mas eu sempre procuro ter muito respeito com a figura do paciente. E essa coisa não é fácil mesmo não, porque tudo é notícia, né? Tudo é notícia. E tem interesse. E as pessoas têm interesse também por serem figuras importantes. E também a gente observa que tem muita gente que gosta de vários políticos e eles têm interesse em saber também do real estado de saúde. Até assim, as pessoas me abordam dizendo, eu estou orando para tal pessoa, estou rezando. Esse tipo de abordagem acontece. Exato, ele está melhor sabendo do estado mesmo do paciente. É muito interessante essa preocupação que as pessoas têm também naquele governante, naquele político que eles gostam. Tem um momento, eu tenho que abordá-lo sobre isso, tem um momento que o senhor inclusive ficou muito em evidência com foto de jornal, aparecia em imagem de televisão, por causa do atendimento quando o ex-governador José Roberto Arruda foi preso. E aí ele teve um problema e precisou que o senhor atendesse ele lá na Polícia Federal, né, quando ele estava preso. Naquele episódio ali, aquilo ali mudou sua rotina de alguma forma, assim, gerou algum momento de turbulência? Um pouco. A rotina, sem dúvida, por causa exatamente da necessidade da informação que as pessoas tinham, de segmentos variados. Eu me organizei de uma forma, porque também eu não queria prejudicar o atendimento ordinário que já estava agendado. Eu me programei, combinei com todo mundo lá para dar um apoio para ele, porque a estrutura de saúde não oferecia tanta coisa lá dentro. Então eu me programei passar lá no período noturno, horários mais tranquilos e sempre tentando preservar a saúde dele. Porque naquele momento as pessoas às vezes questionavam questões jurídicas, políticas e médicas. E eu apenas estava olhando o lado médico, mas as pessoas se confundiam um pouco nas perguntas, nas informações. E eu quase não me intrometi, não quis saber um pouco, porque são profissionais diferentes, cada um com a sua competência na área determinada, e no final, assim, acho que foi de 10 ou 15 dias, de uma semana a 15 dias, a gente conseguiu preservá-lo, regular o que não estava bom, a pressão arterial estava alta, o nível de diabetes estava descompensado, existia também um grau de tensão, ansiedade, uma depressão, que felizmente no final correu tudo bem. Doutor Brasil, eu vou voltar à questão da cardiologia. Aí assim, a gente volta a falar de medicina, de fato, essa sua escolha por cardio, quando que escolheu, assim? Porque é comum em escolas de medicina, a pessoa entra pensando que vai fazer determinada especialidade, no meio muda. O cardio sempre foi sua. A minha mãe, ela é uma costureira excelente, foi dona de fábrica de roupas. Eu dizia que era muito boa da tesoura. O meu pai, um excelente cirurgião, não é? Porque era meu pai, extremamente bem conceituado, famosíssimo no interior de Goiás. Exerceu a medicina lá por quase 50 anos, tratou praticamente da região toda. E eu achava que eu ia ser um cirurgião, porque eu tinha essa herança da tesoura, né, que eu digo. Mas quando eu entrei na faculdade, minha mãe fez uma cirurgia do coração na época, em 1984, e eu comecei a conversar, fui visitá-la no hospital, conversar com os cirurgiões, e a cardiologia naquele momento já me passou a ser interessante. Naquele momento eu não sabia se eu iria ser ou não cardiologista, mas no segundo ou terceiro ano da faculdade eu já tinha convicção.
E eu sei que o senhor é famoso na universidade em relação ao seu método de estudo, né? Tinham todo um método diferenciado, já me contaram isso. Eu sempre estudei e gosto muito de ler até hoje, mas eu sempre gostei de ler no silêncio, com a temperatura ambiente boa e à noite. Então as pessoas brincavam, riam, de todas as formas, como que eles entendiam, por que durante o dia eu ficava tranquilo, ouvindo música, deixando todo mundo estudar, quando era aquele grupo junto de estudo nas repúblicas, e eu partia para estudar depois das 10 da noite até as 4 da manhã. Eu tenho uma memória fotográfica muito boa, eu tenho umas técnicas que eu não sei como desenvolvê-las, mas eu consigo, através das imagens, memorizar com facilidade. E sempre no dia seguinte, depois dos estudos, eu estava aparentemente bem, e eles até ficavam com um pouco de inveja, por que eu conseguia fazer aquilo durante a noite. E nesse método, essa questão de associar imagens, fazia desenhos mesmo, né? Para poder associar determinados... Eu sempre usei uma página escrita e outra desenhada referente a qualquer tema que seja. Associações, por exemplo, no coração, a gente tem a ausculta cardíaca, os chamados sopros cardíacos. E os sopros têm as suas características, um mais grave, um mais agudo. E tem uma patologia que você tem na estenose mitral, um sopro chamado ruflar dos pássaros. E eu ia lá e desenhava um passarinho do lado, eu abreviava um nome, escrevia uma letra grande, bastavam 2 letras para eu saber o que estava escrito na página, porque me chamava a atenção de 2 parágrafos, por exemplo. Então eu sempre fiz isso. A sua clínica tem uma característica curiosa, que é o fato de ter o atendimento da consulta médica, mas todos os exames já se faz como na mesma clínica. Assim, a sensação que dá quando se entra aqui é que você está entrando num spa. É porque deve acontecer de as pessoas realmente vai no consultório, pega o exame, sai dali, também não faz mais o exame, né? Não faz, ou tem dificuldade, ou às vezes um exame numa clínica, outro em outra. E cada vez mais a questão do trânsito vai ficando mais complicada, a cidade cresce, as pessoas têm menos tempo, e quanto mais a gente puder otimizar sem perder a qualidade, eu acho que aí é o caminho. E é nossa obrigação oferecer isso para o paciente. Para ajudar a desestressar e evitar problema do coração. Eu acho que a gente tem essa obrigação. Tudo que a gente puder fazer para atender bem e facilitar, eu acho que é importante. Não só facilitar, porque o médico também, depois da consulta, na conclusão e nas orientações, ele também precisa de influenciar o paciente a melhorar aquilo que não está bom na vida como um todo. A história de que uma taça de vinho todo dia faz bem, é lenda ou isso é verdade, doutor Brasil? Não, é verdade. Por quê? Tem anos e anos que se tenta associar a ingestão do vinho, principalmente o vinho tinto, com doenças cardíacas. Você não vê um estudo comprobatório, um estudo científico que comprova, mas na prática as evidências mostram que é um grande benefício. E voltamos a falar do equilíbrio. Na verdade, o que vai determinar o benefício é a quantidade. Se a pessoa ingerir uma taça ou 2 para os homens e uma taça para as mulheres diariamente de vinho tinto, com certeza você terá um benefício na proteção e o desenvolvimento da doença cardíaca. Mas aquele vinho seco, sem açúcar, porque tem vinho que é com açúcar, você está lá consumindo o álcool e o açúcar junto. Tem uvas que diferenciam um pouquinho, como a Merlot, a Taná, mas em geral o vinho tinto, na casca da uva, ela tem uma propriedade chamada resveratrol. Tem também os flavonoides, que são substâncias antioxidantes, vasodilatadoras, e que essas substâncias exercem uma proteção no sistema circulatório. Então, na verdade, é um benefício. E por incrível que pareça, o álcool em doses baixas também ele faz parte de um estímulo de proteção de doenças cardíacas com uma pequena vasodilatação. Só que em doses altas é extremamente maléfico. Por isso que é importante entender que o benefício está na quantidade. Pois é, porque aí essa questão também de dizer assim, em doses baixas, em quantidades baixas, aí a pessoa pode entrar naquela, não, mas para mim isso é pouco, e Exatamente. aí? E aí? Por isso que a gente estabelece mais ou menos 20 a 30 gramas de álcool por dia e 1 ou 2 taças de vinho. Na Europa a dose é um pouquinho maior, que são pessoas mais aclimatadas. Mas eu acho que nos estudos sobre os vinhos pelo mundo, até quando saiu o chamado paradoxo francês, foi muito divulgado no mundo todo. Mas tem um item que me parece muito interessante nas pessoas que têm hábitos de beber vinho, ou nas famílias, em que as pessoas que têm esse hábito, por exemplo, na hora do almoço, eles
reservam um momento do dia para tranquilidade, para um almoço com a família. E talvez 1 hora por dia somada em toda a vida, você tem menos estresse naquele momento. Se você for comparar as famílias que têm o hábito de almoçar com tranquilidade, tomando vinho, com um executivo estressado, um perfil de um americano, por exemplo, do mercado financeiro, aos seus olhos, a sua memória já vai começar a diferenciar o perfil daquele cidadão. Então, aquela hora de relaxamento por dia também tem um benefício na proteção da doença cardíaca. Que é aquela ideia mais do ritmo de vida, o estilo de vida no Mediterrâneo, por exemplo. Que tem a dieta do Mediterrâneo associada a um bom vinho tinto. A dieta do Mediterrâneo é a melhor mesmo? A dieta do Mediterrâneo é rica nos verdes, que a gente fala, muito peixe, porque os peixes têm as gorduras poliinsaturadas, também as monoinsaturadas, como tem na gordura vegetal. Então você, nesse equilíbrio de muito peixe, ômega 3, com saladas, menos gordura, a diferença é significativa do ponto de vista da proteção, sim. O brasileiro, em geral, come mal. A gente tem uma dieta rica em gordura e muito sal também. Precisa reeducar, esse esquema de divulgação, de reeducação da população é muito importante, porque a alimentação está diretamente relacionada com doença cardíaca. Se come muito sal e muito açúcar, né? São chamados venenos brancos. Cada vez mais você vai ouvir falar mal do açúcar. Faz mal para a pele também, as mulheres gostam de saber disso. O açúcar ele atrapalha o colágeno, o açúcar é importante no desenvolvimento do diabetes, que é uma doença que faz parte dos fatores de risco para o infarto, diabetes, hipertensão arterial, o tabagismo. Então, pequenas mudanças. O segredo, se as pessoas entendessem, Rosiane, o tamanho da importância da prevenção, eu acho que todo mundo se cuidaria um pouco mais. Eu acho que com medidas simples. Por exemplo, você faz uma caminhada de 30 minutos, ou uma academia, ou uma dança. A pessoa não tem tempo para dançar ou não gosta de academia, vai andar ao ar livre. Tem uma boa alimentação do ponto de vista de equilíbrio, com comidas gostosas. Porque fica parecendo que o médico ele fica orientando para comer só coisas ruins. Você tem frutas deliciosas, peixes deliciosos, saladas e também pode associar de maneira equilibrada a carne vermelha ou qualquer alimento que você goste em quantidade menor. É importante esse equilíbrio. Aqui o trabalho que vocês fazem, inclusive, é integrado. Tem endocrinologia, nutrição, tem tudo. Porque na visão nossa, a gente pensa muito, nosso grupo, eu também, em verificar a pessoa, o paciente, não a doença. Então é importante a orientação alimentar, do ponto de vista do exercício, as doenças associadas, senão dificulta também o próprio tratamento para o paciente. Então é importante que a gente olhe como um todo. Esse olhar como um todo, o senhor se diria um médico daquele que vira o médico da família, o médico que realmente atende o paciente a qualquer momento, num caso de uma emergência, seja por telefone, para poder correr, quer dizer, e aquela consulta que a pessoa chega estressada, mas calma, desacelera, porque a primeira coisa vai ser desacelerar. Eu queria entender como é um pouquinho isso, porque tem consulta médica que tem médico que mal olha para a cara da gente. A gente sabe disso. Mal olha para a gente e já dá uma receita de um remédio e vai embora. Não, as pessoas confiam muito, porque essa forma de você tratar a família e estar sempre junto do paciente disponível, isso gera uma confiança. E é muito importante você valorizar isso e respeitar o paciente do ponto de vista da confiança dele. E também, quando você fala do estresse, é muito interessante, porque muitas vezes nós temos sintomas sem necessariamente estarmos doentes. Então, por exemplo, palpitação, falta de ar, taquicardia, dor de cabeça, originária do estresse, decorrente do estresse. Então, naquele momento é importante você acalmar o paciente, mas também não incorrer ao risco de atribuir muita coisa excessivamente ao estresse e deixar passar uma patologia que pode estar presente ali. Então, para o médico é muito importante ter o cuidado, uma consulta bem feita, utilizar os exames quando necessários e sempre tentar proteger o paciente ao máximo. Tem aumentado muito o número de mulheres com problemas cardíacos? Tem. A gente observa também estatisticamente as mulheres com idade agora um pouco mais baixa que se via no passado e também diferença de estatística de doença cardíaca nos grandes centros do mundo. Na maneira que a mulher
corretamente, legitimamente, buscou mais o campo de trabalho e saiu mais para o mundo, ela também carregou o pacote do estresse e de algumas doenças relacionadas com o estresse. Deixa eu tirar uma dúvida final aqui, doutor Brasil. O senhor fala com a fala mansa, tranquilo, nada estresse, senhor, não? Eu me eduquei muito com o tempo, eu percebo que eu era mais estressado no passado, mas também de tanto ver o estresse fazer mal para as pessoas, eu fui aprendendo, desenvolvendo. Eu hoje realmente deixo muita coisa de lado, eu tenho horas que eu chamo de estresse supérfluo, coisas do dia a dia que não vão modificar nada, que as pessoas absorvem, aumentam o grau de ansiedade e o dia termina da mesma forma, com ou sem estresse. Eu percebo às vezes nas pessoas em geral um estresse mais difícil de ser cuidado quando tem um membro da família doente, uma coisa mais aguda. Mas no dia a dia você só está gastando energia à toa, porque amanhã a gente vai acordar de novo, fazer as mesmas coisas, coisas que nós sabemos fazer. Quer dizer, o dia vai decorrer, pode ficar tranquilo que ele finaliza com tranquilidade e sempre lembrando disso, a tranquilidade no trabalho e tentando ter essa visão de como a gente faz fora do trabalho para também ter a qualidade de vida boa, hobbies, exercícios, viagens. Acho que é muito bacana as pessoas entenderem. E é de responsabilidade da gente ou das pessoas também procurar fazer a coisa certa, né? Porque às vezes eu vejo pessoas reclamando, por exemplo, eu não tenho tempo para viajar, ou eu me alimento mal. Eu sempre acho que cabe a nós tentar construir esse bom modelo. Doutor Brasil, muito obrigada pelas dicas, pela conversa. Eu que agradeço a você. E até a próxima. Sempre um prazer recebê-la aqui.